paz, irmãos, amém? Louvado seja o Senhor por esse dia tão gostoso, esse fim de semana, que o Senhor nos abençoa com a sua presença e a oportunidade que nós tivemos, não é, de nos reunir com família e agradecer ao Senhor pelas mamães. Meu pai falava sobre o episódio da mãe dele, da minha avó, portanto, né? Eu não a conheci, não tive a oportunidade, pelo menos não aqui, mas no céu terei, para a glória do Senhor. E eu me lembro da minha mãe um dia, né? As peripécias da vida, assim. Eu estava querendo brincar na rua onde ela mora, né? Meninada na rua, e eu querendo sair para brincar. E ela, não vai não. Eu falei, não, mãe, deixa eu brincar. Não. E eu fiquei, acho que a tarde inteira, deixa, mãe, não, deixa, mãe, não, deixa, mãe, não. Aí, entre a ameaça de chinelo e tudo mais, eu fiquei no pé. Agora, tem uma hora que ela falou assim, vai, some daqui. E eu fui, não é? E a brincadeira na rua, a meninada estava brincando de esconde-esconde. E tinha um caminhão parado na esquina. Falei, bom, achei um lugar, não é? Sensacional, atrás do pneu. Fui lá, me escondi atrás do pneu, me deitei atrás do pneu, minha perna ficou meio que assim para cá. E eu estou lá procurando, cadê o pessoal, né? Onde está? E de repente eu escuto um barulho, quando eu olho assim para o meu pé, tinha um cachorro saindo. Ele saiu com uma cara de feliz. Quando eu olho para o meu pé, eu tinha sido mordido, eu nem percebi. E a mordida foi meio considerável aqui no tornozelo, dava para ver o osso. Essa parte é uma parte que não tem muita carne, né? Aí eu fui para casa tudo ensanguentado, mãe! E aí no desespero que ela viu toda aquela situação, eu tomei bronca, eu tomei tudo, daí saí correndo para o ambulatório. E a cena que eu me lembro, assim, muito marcante para mim, eu acho que doeu muito mais nela do que em mim, né? A hora que eu deitei para fazer como chama? Saturar? Suturar? É isso aí. Fazer a costura, pronto. Passar a overlock lá no pé, precisava dar a anestesia, né? E a anestesia, eles botam aquele pano branco em cima, que tem um buraco, né? E eu estava tentando levantar a cabeça, eu estava me mexendo, e a enfermeira segura ele aí, mãe. Eu ia. E aí a minha mãe botou a mão assim na minha testa para empurrar a cabeça para trás, e eu pude ver as lágrimas, né? Porque ela chorou muito mais do que eu. Na hora que a mulher deu a injeção, irmão, por que eu não ouvi minha mãe e fiquei em casa? Carrego a marca até hoje, está aqui, depois eu mostro se quiser ver, né? Episódios da vida. E esse é o bem precioso que a gente tem, né, meu irmão? É a nossa família. Entre todas as coisas maravilhosas que Deus nos deu, sem dúvida nenhuma, o Senhor Jesus é acima de tudo na vida de todos nós, a vida que Ele nos deu em Cristo e a família, para que nós não só aprendêssemos a ser pessoas e pessoas de bem no caminho do Senhor, mas também para que ali a gente tivesse, não é, esse amparo e sentíssemos ali, nessa família, a prática do amor de Deus e não só aquilo que se fala muitas vezes, não é? Esse é um bem precioso. E sobre isso, hoje, eu gostaria que nós meditássemos, se Deus assim permitir. Eu peço a você que abra comigo sua Bíblia no segundo livro de Samuel, no capítulo 13. Segundo Samuel 13, nós vamos encontrar a história de uma família que foi bastante impactada, e aqui mãe, pai, todos eles, naquilo que é mais precioso para todos nós, a partir do Senhor Jesus e da nossa nova vida em Cristo, que é a família. Segundo Samuel, capítulo 13, quem achou, diga amém? Glória a Deus. Nós vamos fazer a leitura do verso 21 somente. Verso 21 diz assim: Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. Vou pedir a você que feche os olhos, curve sua fronte. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que temos de estar em Tua casa, de nos reunirmos, Pai, em Teu nome. Que o Senhor tire de nós toda rebeldia, que o Senhor tire de nós toda prepotência, Pai, arrogância, mas que por obra do Teu Espírito, Pai, possamos ter um espírito manso,
um coração manso, Pai, ensinável e pronto a ouvir a Tua voz, Pai. Que a partir de já, Senhor, a Tua voz seja ouvida em nosso coração. É o que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. O homem ficou indignado. A palavra diz que Davi, o rei Davi, você conhece bem, assim eu penso, a história deste homem, o rei Davi, e a Bíblia diz que ele ficou indignado. Bom, para que a gente entenda um pouco do que estava acontecendo ali, não é? Davi tinha acabado de passar por toda aquela situação em que ele tinha tomado para si a mulher de Urias, de outra pessoa, tinha tido relações com aquela mulher, tinha conduzido aquele homem à morte, colocando-o no fronte ali de batalhas, e passados meses, praticamente um ano, quase um ano, ele é confrontado, e a palavra diz, não é, que o profeta vai até ele e ele finalmente percebe o seu erro. E diante da percepção do erro, diante da noção, não é, de que estava errado, ele se dobra diante do Senhor, clama por perdão e busca conserto em Deus. Eu penso e acredito no coração que é por este motivo que a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus, não pelos seus feitos, porque Davi efetivamente não fez nada, senão o Espírito do Senhor que era sobre Davi realizou as suas obras. Mas diante do fracasso moral, diante do fracasso espiritual, esse homem não buscou desculpas, não buscou justificativas, mas curvou-se com o rosto em terra e lamentou diante do Senhor, e essa é a postura de todo cristão, de todo aquele que crê em Jesus, não é? Justificativas eu penso que a gente tem várias, mas na noção, na percepção das nossas falhas, das nossas situações de fracasso, esse homem se curvou e assim deve ser cada um de nós, não é? E diante de tudo isso, ele agora começa a aclamar, porque essa mulher estava grávida, Betseba estava grávida, e ele queria então que essa criança sobrevivesse, nascesse, tivesse condições de vida, mas Deus havia dado a sua sentença de que a criança não sobreviveria. E ele passa um período em oração, em jejum, clamando a Deus para que aquela criança sobrevivesse. Mas assim como Deus havia dito que seria, assim foi, e aquela criança não sobreviveu. Então ele se levanta do seu momento de pranto, de oração, de jejum, se organiza e segue a vida em diante, não é? E aqui, logo em seguida de tudo isso, a gente nota que havia uma batalha acontecendo, enquanto estava ali Davi clamando, estava ali Davi nesse momento, buscando ali a presença de Deus, buscando a face de Deus, para que essa criança sobrevivesse. Uma batalha em Rabá, como diz aí a palavra no capítulo 12, acontecia, e Joabe volta dizendo, olha, nós conquistamos ali, agora manda o exército, porque é Israel que está conquistando, hein? Não pode ser o meu nome aqui não. E aí o exército vai até lá, Davi vai até aquele lugar, toma a coroa daquele rei, não é? Você veja aí o capítulo 12, verso 29, e então Davi convocou todo o exército, foi a Rabá, atacou a cidade e a conquistou. A seguir tirou a coroa da cabeça de Moloque, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas, e ela foi colocada na cabeça de Davi. E ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade e trouxe também os seus habitantes, designando-lhe trabalhos com serras, picaretas, machados, além da fabricação de tijolos. Davi fez assim com todas as cidades amonitas e depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém, aliás. Então, a expansão do reino acontecia, as investidas militares aconteciam. Davi era um grande guerreiro, um grande comandante do exército, e o reino estava em plena expansão. E Deus também deu a este homem não só o reinado, não só um povo para ele ser ali o seu governante, mas deu a ele também família.
E diante de todos os acontecimentos, a palavra do Senhor diz que a espada não se apartaria da sua casa. E acontece o que está no capítulo 13, e que causou a indignação de Davi, não é? A Bíblia diz a partir do verso 1 do capítulo 13, que depois de algum tempo, depois de todas essas vitórias, depois que Davi voltou vitorioso com o exército, com a coroa de 30 e tantos quilos, que era da cabeça de Moloque e agora estava sobre a sua cabeça, vitorioso, conquistador, expandindo e ampliando o reino, expandindo a sua fama, ele volta para casa. E ele chega em casa e não toma ciência de uma série de coisas que acontecem dentro do núcleo familiar dele, do seu próprio e debaixo do seu próprio nariz. Coisas aconteciam e que não era do conhecimento, ou não eram do conhecimento de Davi. Davi tinha um filho chamado Aminon, no verso 1 do capítulo 13. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. E ela era muito bonita e era irmão de Absalão, outro filho de Davi. Davi, a essa altura, já tinha um grande número de filhos, e entre eles estava Aminon e Tamar. Tamar é a única das moças, filhas de Davi, que tem o seu nome referenciado aqui. E é exatamente pela tragédia que acontece com ela aqui. E ela é irmã de Absalão, ambos meio-irmãos de Aminon. São filhos de Davi, mas com mulheres diferentes, não é? E essa Tamar, diz a Bíblia, que era muito bonita, uma moça muito bonita, vistosa. E Aminon começou a observar com mais atenção. Verso 2 diz que Aminon ficou angustiado, ao ponto de adoecer por causa da sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível se aproximar dela. Ele começou agora, meu irmão, a se inflamar de desejo pela sua irmã, pela sua meia-irmã, e na sua cabeça ele via todas essas possibilidades de tomar a sua irmã, não é? Num desejo ardente, e se deitar com ela. Mas o seu desejo era tão somente, não é? Um desejo carnal, e não eram planos de continuidade, de família ou qualquer coisa assim, mas ele tinha esse desejo ardente no coração. E aquilo consumia tanto o seu pensamento, e eu fico a pensar como deve ser, não é? A vida dos filhos do rei, não é? Provavelmente não deve ter tanto contato assim com os pais, ou principalmente com o pai, porque o pai é o rei, cheio de audiências, cheio de viagens a fazer, cheio de coisas, não é? Eu não sei quantos tiveram a oportunidade de assistir, eu não assisti, só estou dizendo, eu vi um pedacinho daquele documentário dos filhos do atual rei lá da Inglaterra, o rei Charles, né? Na época, ainda o príncipe Charles, né? Que acho que ele esperava ansiosamente pelo momento dele se tornar rei, e a mãe dele, né, não ia embora, mas chegou a hora dele se tornar rei lá. E tem um documentário de um dos filhos dele, não sei o nome, é o que deu ruim lá com a família e se afastou, não é? E entre as coisas que ele vai contando, eu não vou lembrar o nome do rapaz mesmo, né? Harry, ou agora o príncipe Harry, né? Ele vai contando as coisas de como ele se casou, se a família aceitou ou não a mulher a que ele se casou, um monte de coisa lá. E teve um momento que ele começou a falar sobre a necessidade que ele tinha de conversar com a sua avó, a rainha da Inglaterra. E ele mandou o WhatsApp para a avó, e a avó disse, pode vir, porque eles moravam provavelmente em lugares separados, né? Pode vir aqui na terça que eu estarei aqui. O dia eu não lembro, mas suponha que fosse terça, né? Pode vir aqui na terça. E aí ele falou, ok, então vó, estou indo aí. E quando ele foi se aproximando, os guardas reais não deixaram ele entrar. Ora, ele foi à casa da avó. Mas a avó é a rainha da Inglaterra. E daí, meu? É a minha avó. E não deixaram ele entrar. E no fim, a avó não tinha compromisso nenhum. Quando souberam que ele estava indo, essa é a versão dele,
arrumaram algum compromisso para ela e ela não pôde atender o seu neto. Então, nem a avó conseguiu atender o neto por conta dos compromissos reais, nem o neto conseguiu acessar a sua avó por conta de agendas e compromissos, politicagem e tantos problemas que tem por aí. Então, eu não tenho ideia de como deve ser a vida do filho do rei ou de filhos do rei. Se é uma vida confortável, pelo menos é isso que todo mundo inicialmente pensa. Esse atual rei da Inglaterra, parece que quando ele viaja, ele leva consigo algumas coisas, entre elas a sua própria privada. Ele não faz número 1 e 2 em qualquer lugar, ele faz na dele. Então a privadinha dele tem que ir junto com ele. Não é falta de uma chinelada? Pode parecer que sim, né? Mas assim, a gente não sabe como é que é a vida desse povo aí, né? Tem muito dinheiro, e a primeira coisa que nos vem à cabeça é muito conforto. Muito conforto, a vida é muito boa. Mas há uma carência afetiva muito grande, pelo menos é isso que no documentário esse rapaz demonstra. Que ele não tinha tanto contato com o pai, não tinha tanto contato com a sua avó e coisas assim. Talvez seja essa a realidade dos filhos de Davi, e a Bíblia fala que agora Amnon, o primogênito de Davi, está inflamado, está com o coração, não é, ardendo por um desejo carnal pela sua meia-irmã. E diante de todas essas coisas, ora, se fosse na casa de qualquer uma das pessoas normais deste mundo, não é? Muito provavelmente isso seria percebido. Mas acontece que isso está ali debaixo do nariz do rei, diante de todas as pessoas, e isso se segue a ponto de, no verso 3, não é? Amnon receber um conselho do seu primo Jonadab. Verso 3, Amnon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, era amigo primo, não é? Filho de Simeia, irmão de Davi. E ele pergunta a Amnon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que passa, né? O que é que está acontecendo? E Amnon então lhe responde, olha, estou apaixonado por Tamar, a irmã de meu irmão Absalão. E ele abre o coração. Ora, abriu o coração para um familiar, né? É primo dele. Pelo menos não foi a qualquer pessoa, mas foi na família. E aí ele abre o seu coração. Ora, Jonadab, então, no verso 5, não é? Ele dá um conselho para ele. E ele diz assim, olha, vá para a cama, finja estar doente, e quando o seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permita-me que a minha irmã, Tamar, venha dar-me de comer, e eu gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse, assim eu poderei vê-la. E o homem lá está inflamado no coração, ele não pensa duas vezes, ele olha e fala, uau, que ideia genial é essa? Vou pedir ao meu pai, vou fingir que eu estou doente, já começa o conjunto da mentira, né? Fingir que está doente, pedir para ela me servir comida, é o filho do rei, tem uma porção de servos ali para fazer, não é, esse trabalho, mas tem que ser a irmã. E tem que ser a irmã para preparar o alimento dentro da casa dele, nos aposentos dele, não em qualquer lugar, na cozinha e depois venha, mas os seus aposentos, a filha do rei, preparar bolos para ele e servi-lo, não é? Enquanto ele estava deitado. Então o verso 6 diz que Amnon aceitou a ideia e se deitou, fingiu estar doente. E quando o rei foi visitá-lo, porque chegou a notícia que ele estava doente. Agora, olha só que coisa engraçada. De fato, a Bíblia diz que Amnon estava doente, abatido, adoecido, mas não uma doença física. Era essa, não é, paixão, esse amor aí, sentimento, não é, de desejo pela sua irmã que estava lhe inflamando. Mas ninguém percebeu. Agora, quando ele se fingiu estar doente, acamado, aí o rei foi visitá-lo, não é? A Bíblia diz então no verso 6 que ele se deitou, fingiu estar doente, e quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse, olha, eu gostaria que a minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio, vá à casa do seu irmão Amnon, prepare algo para ele comer. Então a resposta que Davi deu foi positiva, não é? Davi foi levado pelo engodo, não é, desse primo de Amnon e que entrou na onda ali
e conduziu Davi a entregar Tamar de maneira, assim, tranquila. Vai lá, Tamar, vai fazer uma boa ação, minha filha. Teu irmão está doente, está dodói, não é? Deve ter pegado uma dengue aqui no reino, né? As mosquitas da dengue israelense devem ter pegado o teu irmão, não é? E vai lá servir um bolinho para ele, Tamar, cuida lá do teu irmão. E a Bíblia diz no verso 8 que Tamar foi à casa do seu irmão e que estava deitado. Então ela amassou a farinha. Eu fico pensando como é que é amassar farinha. Porque farinha em pó, já deve ter jogado uma água ali para dar uma amassada, mas tá bom. Amassou a farinha, não é? Preparou os bolos na presença dele e os assou. Uau! A mulher fez ali o Masterchef na frente dele ali. Falou, opa! Deve ter virado a massa, jogou para cima, igual pizzaiolo, pluf, fez o bolo. Fez ali o entretenimento. Verso 9, depois pegou a assadeira, lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. E aí o plano já estava em ação, não é? Então Aminon deu a ordem para que todo mundo saísse. E depois que todos saíram, ele diz para ela assim, olha, traga-me os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Eu não quero na sala. É no meu quarto. Bom, Tamar devia ser uma moça bastante inocente, não é? E não percebeu nada de errado ali e seguiu adiante. Então, a Bíblia diz que, na sequência, não é? Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela aproximou-se para servi-lo, ele agarrou e disse, deite-se comigo, minha irmã. E aí, assim, foi a hora da revelação da verdadeira intenção dele. E eu posso imaginar, só imaginar, né, a expressão de espanto da irmã, porque ela foi lá, amassou a farinha, não é, assou o bolo, ficou lá olhando, pôs o palitinho, né, assim que a sua mãe faz, põe o garfo, né, para ver. Na verdade, eu não sei o que acontece, botar o garfo lá, se é para ver se afunda, se é para ver... Mas fico olhando o garfo e eu fico olhando o garfo também, falo, interessante, né? Ainda não está bom. Não está. Depois põe o garfo e diz, agora está bom, para mim está tudo do mesmo jeito. Mas beleza, ela deve ter feito tudo isso. E aí quando chega no quarto do garotão aí, do espertão, ele toma ela pelo braço, puxa, segura, né, pelo braço, e diz, deita aqui comigo. E a resposta dela, quando finalmente percebeu, não é implorar ao seu irmão para que ele tivesse bom senso. Implorar a ele que não avançasse com a estupidez da atitude que ele já anunciou, não é? E que agora finalmente estava revelada, e principalmente que não a desonrasse. Veja aí comigo no verso 12, mas ela lhe disse, não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. E o que será de mim? Como eu poderia me livrar dessa desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, e ele deixará que eu me case com você. Veja que, diante de toda essa situação, com muito bom senso ainda, ela tenta se livrar daquilo, chamando a atenção dele, de que ele está sendo, além de muito estúpido, não é? Uma pessoa que está indo contra a Deus, contra a sua nação, pecando contra tudo aquilo que é verdade e princípios morais de Israel. A Bíblia diz que, no verso 14, Aminon não quis ouvi-la e, sendo mais forte do que ela, a violentou. Então, pela sua força bruta, ele puxou a irmã, não é? E consumiu o ato que há muito tempo o fazia passar inclusive mal, que era um desejo que dominava. Ele não foi capaz de colocar a sua cabeça em ordem, ele não teve amparo, ele não teve nenhum tipo de orientação, ele não estava ali, não é, em condições. Toma a sua irmã com força e a violenta. Isso é o que acontece com a pobre Tamar. Verso 15, logo depois que Aminon sentiu, ou melhor, logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte do que a paixão que sentira. E lhe disse, agora se levanta e saia daqui. A menina agora, não é, só tentando imaginar a cena, ali talvez com os olhos cheios de lágrimas pela violência que foi sofrida, e assim, é inconcebível uma coisa dessas,
Não dá nem para imaginar, não é? E a tentativa de imaginar já dá angústia, dá um sentimento que eu não consigo expressar, não é? E ela está ali com a sua roupa já praticamente rasgada, amassada pela violência, não é? E tudo que houve. E logo em seguida do ato, sendo que ela disse ainda, olha, por que você não pede ao nosso pai, já que você me deseja tanto assim, porque ele pode, não é com certeza, me dar em casamento. Veja que ela não estava nem ali, talvez, não é? Tentando qualquer artimanha, mas trazendo o bom senso. Ele não só não ouve, como avança, estupra a sua irmã, meia-irmã, a violenta, sem nenhuma dificuldade, porque é o desejo carnal dominando, não é? Quando a Bíblia fala que nós devemos ter domínio próprio, é domínio sobre esse instinto, que a Bíblia também chama de um instinto animal que nós temos. Não é? E ele avança, consome o ato tão desejado, e em seguida do ato, ao olhar para a sua irmã, naquele estado, toda aquela paixão, todo aquele sentimento que tinha, foi embora. E no lugar veio, a Bíblia chama de aversão, ele teve repúdio. Ele sentiu nojo da irmã ao olhar para a irmã naquelas condições que ele mesmo colocou a sua irmã. É uma coisa surreal, não é? E a sua primeira atitude é, levanta e sai daqui. Pelo nojo que ele sentiu agora, de ver a irmã naquele jeito, ele diz para ela, sai daqui, sai do meu quarto, eu não quero mais olhar para você. E aí ela clama agora, novamente, pelo bom senso dele, não é? Verso 16, mas ela lhe disse, não, meu irmão, me mandar embora agora é pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la novamente, e chamando o seu servo, que ele tinha expulsado do quarto, não é? Ele disse, põe essa mulher para fora daqui, e tranque a porta. Então o servo fez exatamente como ele mandou, pôs ela para fora, trancou a porta, e ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar então pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Essa menina sai agora dos aposentos do seu irmão, toda, não é, talvez já descabelada, com as suas roupas ali, naquele estado triste, e a Bíblia diz que ela põe cinzas na cabeça, é o sinal de lamento, é o sinal ali do seu pranto, da sua dor, e ela sai chorando em voz alta, pelos aposentos reais, pelo palácio real. Ela anda pelos lugares onde os filhos do rei, inclusive o rei, circulam, e ela sai chorando por aquele lugar. Bom, alguém finalmente ouve o choro dessa moça, porque os servos certamente ouviram, mas ninguém se intrometeu. Os servos certamente entenderam o que estava para acontecer, mas ninguém se intrometeu. E aí o seu irmão, não meio-irmão, o irmão mesmo, de pai e mãe, Absalão, ouve e vai na direção da sua irmã. No verso 20, Absalão, seu irmão, lhe perguntou, seu irmão Aminon lhe fez algum mal? Vou fazer uma pergunta para você. Você está lá na tua casa, no teu aposento real. Você é o príncipe Charles. Né? E aí, de repente, passa a tua irmã chorando. Qual que é a pergunta que você faria para a tua irmã? Eu estou pensando a minha. Eu diria assim, ô Lília, o que aconteceu? Está tudo bem? Você se machucou? Aconteceu alguma coisa? Sei lá. Qualquer pergunta natural. Ou tentativa de fazer a pessoa, não é? Calma, respira um pouquinho. Tudo bem? O que aconteceu? Mas qual foi a pergunta que o irmão dele fez para ela? Você prestou atenção? Vamos ler de novo a pergunta que ele fez? No verso 20 do capítulo 13. Absalão, seu irmão, lhe perguntou. O seu irmão Aminon
lhe fez algum mal? Isso é uma pergunta razoável de se fazer quando você vê uma pessoa chorando? Teu irmão te fez alguma coisa? Ora, por que essa pergunta? Porque muito provavelmente, meu irmão, muito provavelmente, quando Tamar deixou os seus aposentos para ir até Aminon, Absalão já imaginava, por ver o seu irmão, por ver as atitudes do seu meio-irmão Aminon com a sua irmã Tamar, o jeito de olhar, muito provavelmente, ele já imaginava que pudesse haver ali alguma coisa esquisita, pudesse haver ali alguma coisa estranha. Aí de repente chega Davi e diz: Tamar, vai lá ajudar teu irmão, vai lá fazer bolo, lá no quarto dele. Ô, irmão, não tem refeitório no palácio, não? Não tem uma sala de jantar real, sei lá, uma mesa não é que chama? Praça de alimentação real, será que não tem naquele treco? No quarto. E quando Absalão ouve isso, ora, qualquer pessoa com o mínimo, não é, vontade de pensar um pouquinho, acharia meio estranho todo o enredo da história. Então, quando ela volta com cinzas na cabeça, com as suas roupas rasgadas, o rosto todo, não é, melecado com as suas próprias lágrimas ali, a primeira pergunta que ele faz é: teu irmão Aminon te fez algum mal? A pergunta soa a obviedade de toda essa situação. Aí ele diz assim: olha, acalme-se, minha irmã, porque ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E aí ele começa a acalmar, ou buscar acalmar Tamar, depois de toda a violência que ela sofreu, não é? E Tamar, muito triste, ficou na casa do seu irmão Absalão. E aí ela foi para a casa do irmão. Entrou, não é, na casa do irmão e ali permaneceu. Finalmente chega o verso 20 que nós começamos a leitura e que diz que o rei Davi, não é, ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. O rei Davi ficou indignado. Você sabe o que significa indignar-se? É uma ira, é uma revolta contra alguma coisa, não é? É você, diante de algum acontecimento, você achar aquilo ultrajante, um absurdo. Como pode uma coisa dessas? Meu irmão, uma pergunta para você, para pensar, porque eu fiz essa pergunta para mim mesmo. Se a tua filha fosse violentada pelo teu filho, você ia ficar indignado? Eu imagino que sim, porque a indignação até aí, tudo bem. Agora, o que você faria depois de tudo isso? Para por aí, fiquei indignado. Tem até uma música, eu fiquei indignado, né? Por aí. E no verso 22 diz assim: e Absalão não falou nada com Aminon, nem bem, nem mal, embora o odiasse por ter violentado a sua irmã Tamar. Eu queria que você refletisse até aqui, meu irmão, sobre algumas coisas que estão acontecendo nessa família. Primeira delas, nós já vimos um irmão que arde em desejo pela sua irmã. Isso não é de conhecimento do rei. Ou se é, porque tudo indica que ele não tinha esse conhecimento, não é? Ele não fez nada. Ele ficou literalmente preocupado com as suas conquistas, com as suas investidas militares, com os seus progressos e assim por diante. Na sequência, este irmão pede e cria todo um contexto, toda uma armadilha para poder violentar a sua irmã. E Davi foi usado para que tudo isso acontecesse. E tudo isso segue com o aval e com a ordem de Davi: vai lá, Tamar, ajuda a sua irmã, o seu irmão, vai lá, pode ir lá. Nada disso é percebido. Absalão já sabia que alguma coisa errada estava por vir
Tanto que a sua primeira reação é perguntar a Tamar o que é que houve. E em seguida, de tudo isso, de ter violentado a irmã, de ter repudiado a irmã 2 vezes, não é? Atitudes terríveis para esse moço chamado Aminon. Agora é o seu irmão, Absalão, que fica em silêncio. A Bíblia deixa bem claro qual era o sentimento dele pelo seu meio-irmão. Embora o odiasse, ele não falou nada. Ele só puxou Tamar. Vem cá, Tamar. Se acalma. Calma, irmãzinha. Ele é teu irmão. Fica bem, fica bem. Passou. Trouxe Tamar para dentro. Senta aí, come o miojo, minha filha. Tal. Mas não pensa mal do seu irmão, não. Mas ele não falou nada. Embora odiasse o seu irmão. E agora, além de ter um filho que desejou e violentou a irmã, uma filha violentada pelo seu irmão, e agora também um outro filho que também arde em desejo, não pelo irmão nem pela irmã, mas um ódio que cresceu e se desenvolveu no coração desse jovem chamado Absalão. Diante de tudo isso, meu irmão, uma família se desmoronando diante dos olhos, o que Davi fez? Ficou indignado. Meu Deus, como isso vai acontecer na minha casa? Espera só um pouquinho que eu tenho que conquistar aqui um reino novo. Meu Deus, olha o que aconteceu. Absalão, meu Deus, vamos lá conquistar o reino. Agora vamos lá, porque eu vou ser homenageado com a coroa de 35 quilos de ouro e tudo mais. E tantas coisas acontecendo. E a família deste homem se destruindo. No verso 23, diz assim, olha. Dois anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. E Absalão foi ao rei e lhe disse: Eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. A Bíblia diz que 2 anos depois, o menino arde em desejo pela menina, toma ela, violenta ela, o outro agora odeia o seu irmão por tudo isso. 2 anos depois de todos esses acontecimentos, ou seja, a vida seguiu como se nada tivesse acontecido. Não é? Agora Absalão chegou no tempo de maturar todo aquele ódio que ele nutriu dentro do seu coração. 2 anos depois, ele organizou uma festa e convida o rei e os seus conselheiros e toda a família real. Ele não queria ninguém naquela festa, ele queria Aminon só. Mas ele vai e cria, do mesmo jeito que Aminon criou uma armadilha para sua irmã, agora é Absalão que começa a montar a sua para o seu irmão. Diante do convite que ele faz, o rei responde: Não, meu filho, nós não iremos todos, porque isso seria um peso para você. O pai foi chamado para estar presente, porque Absalão não queria nem saber se o pai estava ou se não estava. Mas talvez o pai fosse mas tão ausente, que ele sabia que se convidasse o pai não ia. E convidou mesmo assim. E a resposta do pai é: Não, eu não vou, filho, porque eu vou ser um peso para você. Meu irmão, quando um pai ou uma mãe for um peso para os filhos, esse filho nunca na vida amou seu pai ou sua mãe. Quando o pai e a mãe é peso, ou quando um filho se torna peso para o pai ou para a sua mãe, dificuldades e problemas existem, óbvio que tem. Mas jamais, se existe ali um vínculo familiar verdadeiro, um amor, não existe essa história de peso. Isso é conversa. Isso é conversa de quem não quer cuidar daquilo que se tornou responsável para cuidar. E a resposta dele é: Não, meu filho, eu não vou não, porque vou ficar pesado. Talvez o rei Davi tivesse tido algum problema com a sua bicicleta real, não estava conseguindo pedalar, ficou meio, acima do peso e disse: Não vou não. Eu não sei porque que ele achou que ele seria pesado. E embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou.
Veja isso. A intenção de Absalão está montada. Ele chama o pai. E o pai, mais uma vez, como não percebeu o seu filho, não percebe o outro. Não é? E então, verso 26, Absalão lhe disse: se não queres ir, permite então, por favor, que o meu amado irmão, Aminon, o amado foi da minha parte, que o meu irmão Aminon vá conosco. Ora, ele tem tantos irmãos, e ele nomeou um só. Permita que o meu irmão Aminon vá conosco. Você consegue imaginar aquela nuvenzinha negra sobre a cabeça de Absalão? E de repente aquele sorriso meio macabro? Então deixa meu irmão Aminon ir conosco. Ora, meu irmão, se 2 anos antes você tivesse a memória do que este Aminon fez com a irmã deste Absalão aqui, por que no meio de tantos irmãos ele vai pedir só o Aminon? Ora, tem que ser muito bobo, não é? E aí o rei perguntou: ora, por que ele iria com você? Pelo menos parece que causou aí alguma coisa, né? No verso 27, mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Aminon e os seus outros filhos fossem com eles. Então foram todos, não é? E a leitura ela se segue, meu irmão, e Absalão deu ordem então aos seus homens, dizendo: olha, quando meu irmão Aminon estiver embriagado, eu vou dar ordem, e aí vocês vão e matam esse homem chamado Aminon. Pode matar. Talvez os homens falaram: mas você é doido, rapaz, isso aí é o filho do rei, é o primogênito do rei, vou eu matar? Ele falou: pode matar, porque eu assumo a bronca, pode deixar comigo. Olha a segurança que esse rapaz tem. A Bíblia diz que a festa começa, os irmãos vão, a armadilha foi feita, todo mundo caiu nela, inclusive Aminon acho que se sentiu tranquilo, porque estavam lá todos os seus irmãos, vou também. E quando chega lá, ele dá a ordem e Aminon é morto nessa festa. Devia estar todo mundo já meio alto no momento em que isso aconteceu, e na hora que Aminon grita de ter sido ali golpeado, não é? Os outros irmãos olham para aquilo, veem aquela sangaria toda lá e falam: meu Deus! E a Bíblia diz que cada um montou no seu jumentinho e ó, pernas para que te quero. E sai todo mundo correndo, volta para casa fugido, e fica lá Aminon morto. Ora, qual que era o objetivo de Absalão, senão a sua vingança? E ele conseguiu ali a realização da sua vingança. Aí acontece que os homens vão correndo agora até o rei para contar a tragédia. E quando chegam até Davi, uma pessoa que estava na festa vai até Davi, conta para Davi, diz a Davi o seguinte: Davi, todos os seus filhos foram mortos naquela festa. E a Bíblia diz que Davi rasga as suas roupas e começa a prantear, os seus conselheiros rasgam a roupa, fica aquela rasgação de roupa, e joga aquela choradeira toda: meu Deus, meu Deus, meu Deus. E de repente uma pessoa se levanta e diz: não mataram todos os reis. Mas você estava lá? Não estava lá, não. Então como é que você sabe? O homem acabou de falar que matou todos os meus filhos. Não, matou não. Foi um só que morreu. Eu queria que você visse aí comigo, no verso 32, não é? Vamos ler o 31. E o rei então levantou, rasgou as suas vestes, prostrou-se com o rosto em terra, e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: não pense o meu senhor que mataram todos os seus filhos. Não, somente Aminon foi morto. Essa era a intenção de Absalão desde o dia em que Aminon violentou Tamar, a sua irmã. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos. Apenas Aminon morreu. Ora, isso era tão óbvio quanto, não é? Talvez ali a situação expressasse. Vem então um mensageiro dizendo que os filhos todos estão mortos, mas esse homem diz: não, morreu todo mundo não, só um. Verso 34 diz que Absalão fugiu, e ele foge para a casa dos seus avós, ele vai para a casa do seu avô, era também um rei, o pai de sua mãe, então, né? E nesse meio tempo o sentinela viu muita gente que vinha pela estrada de Oranaim, descendo pela encosta da colina, e disse ao rei: ora, vejo homens vindo pela estrada de Oranaim, na encosta da colina. E Jonadab disse ao rei: são teus filhos,
o rei. Aconteceu como o teu servo disse. Lembra que eu te disse que não ia morrer? Não, é teus filhos chegando lá, ó. Só que tem um que está faltando, né? E acabando de falar, os filhos do rei chegaram chorando em alta voz. Também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito. E Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. Não é? Este é o avô dele. E o rei Davi pranteava por seu filho todos os dias. Não é? E aí o verso 38, depois que Absalão fugiu para Gesur, e lá permaneceu por 3 anos, a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Aminão. Meus irmãos, se você fez as contas aí, 5 anos passados de um evento trágico na família, um irmão que violenta sua irmã, e o seu outro irmão a acolhe e diz, calma, tudo bem. Ele passa 2 anos trabalhando, como é que eu vou vingar a minha irmã? 2 anos maquinando a oportunidade de matar aquele que violentou a sua irmã. Não importa se é meio-irmão, não importa se é filho do rei, ele faz tudo, mata este irmão e foge. Chamou o pai para participar daquilo, o pai não estava presente, preferiu não participar, entendeu que seria um peso, vai lá curtir com os teus irmãos, e eu fico por aqui com as minhas atividades, e aí ali o seu filho é assassinado, volta para casa, ele foge para a casa do seu avô, e passam-se mais 3 anos, 5 anos, desde o evento até aqui, não é? Até o fato do rei finalmente se sentir consolado pela morte de seu filho Aminon. Meus irmãos, toda essa história aqui, ela vai longe, tem muito mais entre Davi e Absalão, não é? Esses capítulos que se seguem contam a tristeza da realidade dessa família, mas até aqui, o que eu queria que nós olhássemos nessa noite, são para alguns pontos muito importantes aqui, sobre família. Família é um bem precioso que Deus nos deu. Eu acho que você já deve ter esse entendimento, e não só conceitual, mas eu entendo e eu creio que você sente isso no coração, que a família é um bem precioso que você tem. Acontece que, por vezes, as nossas agendas, elas são mais importantes do que a nossa família. A gente entra num turbilhão de atividades, e essas atividades vão se acumulando, e uma atrás da outra, e de repente alguém que liga, e de repente alguma coisa que acontece, é um carro que quebrou, e fala, puxa, eu não vou poder te dar atenção agora, filho, não consigo te dar atenção agora, filha, não consigo falar com você agora, esposa, não consigo falar com você agora, marido, e o tempo vai se passando, os anos vão se passando, 5 anos se passam. A vida é como um sopro, meu irmão. Eu esse ano completo 20 anos de casado. Meu filho recém-nascido já tem 11 anos, quase que eu erro a idade dele. E a minha menina já tem 10. A vida é um sopro. Se você acha que você tem uma vida inteira pela frente, deixa eu te dizer, glória a Deus por isso. Mas daqui a pouquinho você vai olhar para trás e falar, rapaz, já passou tanto tempo. Né? Eu estava na correria da vida e agora eu acho que eu estou percebendo que eu já cheguei aqui no topo. Né? E começa a descer talvez. Não sei. Deus é quem sabe. O fato é que nós nos envolvemos numa série de coisas e a nossa agenda toma o espaço daquilo que é o que tem valor. Se você trabalha, eu entendo que você trabalha por 2 motivos. O primeiro deles, certamente, é porque Deus mandou. Vai trabalhar. Do teu suor você vai comer. Não tem jeito, meu irmão. Ninguém aqui nasceu igual o príncipe Charles, que tenha a condição de levar sua privadinha para onde você quiser. Né? Eu não tenho. Se eu quiser, malemar, como é que chama? Comadre, aquele negócio? Malemar, comadre que eu posso levar. Né? Ainda fica aquele treco fedido, andando junto com você. Hã? Eu não tenho essa sorte. Não fui nascido em berço esplêndido, mas tenho a graça de ter sido alcançado pelo Senhor Jesus. E agora, Ele não só me deu noção de que o meu trabalho honra o seu nome, mas também é o meio pelo qual Ele escolheu, Ele, o Senhor, para dar o seu sustento para a minha família. Não é o meu trabalho, não é o meu esforço, mas é Deus quem provê e usa de meios como o trabalho para dar o nosso sustento. Então, no fim das contas, nós trabalhamos se não para sustentar a família, se não para o cuidado do nosso bem precioso,
chamado família. E quando essas atividades, essas agendas se tornam mais importantes do que as pautas e as necessidades da família, alguma coisa aconteceu de errado. Algum entendimento, algum alinhamento se bagunçou aí e a coisa virou. Se você não tem tempo para cuidar daquilo que é o mais importante para você, não é? Que é a tua família, então, irmão, alguma coisa tem de errado. E situações semelhantes a essa tragédia que vemos aqui na família do rei Davi, um homem tão expoente na história de Israel, uma pessoa tão forte militarmente falando, mas que vê a degradação da sua família, como consequência também dos seus atos, do seu pecado, mas também agora, principalmente pela ausência. E aqui eu não falo como pai, eu falo como pai e falo como mãe. Porque não importa o seu papel, o fato é que existe uma família. E assim como o marido é o sacerdote do lar e a esposa é sua auxiliadora, na missão da condução da sua família, em todos os aspectos, isso é responsabilidade de ambos. E quando essas agendas não dão conta, não vou falar com você agora não, filho, porque eu tenho que fazer o miojo do teu pai. Não vou falar com você agora, esposa, porque eu tenho que atender não sei o quê. Todo mundo sabe que existe, não é? Exceções e contratempos, isso é comum na vida de todos nós. O problema, meu irmão, é que as exceções têm se tornado a regra. E aquilo que deveria ser a regra, agora é a exceção. Conseguir juntar a família para um almoço, para um jantar, parece um ato hercúleo, né? É difícil, porque não está batendo mais horário, não bate nada e tudo mais. Então, qual é a prioridade? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que você refletisse comigo, porque o resultado de se correr atrás de tantas coisas e não se olhar para o que de fato tem valor, meu irmão, é um tipo de tragédia como essa, né? Nós temos que prestar atenção e cuidar da nossa família. O segundo ponto que eu queria que você observasse nessa história é que eu me lembro uma vez, quando eu era mais novo, lá em casa, e eu comecei a falar, quer saber? Acho que eu vou dar uma fumadinha aí, dar uma fumada. Né? A meninada, todos os amigos, todos fumavam, eu nunca fumei, né? Nunca bebi, nunca nada. Falei, deixa eu ver como é que é esse negócio. Né? E participava da igreja, na ocasião era uma outra igreja, não evangélica, tocava com o pessoal, já dava aula, não é? Nas oportunidades que eu tinha para dar aula e tudo mais, e todos eles, inclusive o responsável por aquela comunidade, fumavam, todos eles fumavam. Falei, bom, quer saber? Fui lá, peguei, juntei umas moedinhas, não trabalhava na ocasião, né? Então juntei as moedinhas que dava, fui lá na padaria, deu o cigarro aí. Aí o cara, qual que você quer? Eu falei, ixi, eu sei lá. Qual que é que todo mundo usa aí? O cara, depende, tem isso, tem aquilo. Eu falei, qualquer um aí, vê qualquer um aí. Aí o cara, quanto você tem de dinheiro? Eu acho que eu devo ter até sido roubado naquele dia. Mas comprei lá um macinho de cigarros, né? E levei para casa. Ora, porque na minha cabeça, qual que era o meu lugar seguro? É minha casa, né? Vou passar vergonha na frente dos amigos lá, tossindo, não sabia nem segurar direito cigarro, sei lá o que era, né? Falei, vou fazer isso em casa, ninguém está me vendo mesmo. Aí veio o meu plano mirabolante, irmão. Meu plano mirabolante. Cheguei num belo dia, estava tudo escondidinho, porque minha mãe tem uma capacidade de achar as coisas que era impressionante lá em casa. Estava escondidinho lá, e aí eu esperei todo mundo dormir. Boa noite, boa noite, boa noite. Aí eu via de longe, porque o meu quarto era aqui, e o quarto dos meus pais era aqui, né? E no meio tinha minha irmã. Estava todo mundo dormindo, boa noite. Aí escutei de longe, boa noite. Vai dormir, moleque? Opa, pois não. Aí fica quietinho, aquele silêncio. Esperei mais um pouco, não ouço barulho. Falei, beleza, todo mundo dormiu. Aí eu abri a janela do meu quarto, né? Pensando que a fumaça fosse sair para lá. Aí eu peguei aquele negócio e falei, e agora, como é que usa isso aqui? Fiquei olhando para aquilo, para aquele negócio lá, aí o isqueiro na mão lá e tal.
Aí pus lá na ponta, tentei fazer a primeira movimento lá de tragar aquele negócio. Rapaz do céu, eu tossi que deve ter saído até o pulmão, né, para fora assim. E falei, putz, não deu certo esse negócio. Quando eu fui apagar, eu escuto a voz da minha mãe. Que cheiro é esse? Ai, meu Deus do céu, vai dormir, mulher. Que cheiro é esse? E eu lá em silêncio. O que está acontecendo? Cheiro de queimado? E aí minha mãe levanta, né? E ela vai seguindo e rastreando o cheiro, né? Para onde vem? Isso é daqui ou não? E eu só escutando os passos chegando, eu falei, meu Deus, onde que eu escondo esse negócio? E põe para cá, e põe para lá, e daqui a pouco, bum, ela entra no quarto. Quando ela entra no quarto, o que está acontecendo aqui? O que é isso, menino? Aí me deram uma dura lá, eu falei, está aqui. Aí eu confessei tudo, né? Eu confesso. Tomei uma bela de uma sova lá, aprendi a minha lição, né? Mas o fato, meu irmão, é que eu consigo olhar na minha história e todas as minhas tentativas de desvio de caminho, eu encontrava, se não meu pai ou se minha mãe, ali no meio do caminho. Volta, né? E não. Tá doido, menino? E tá doido assim é porque eu estou sendo gentil, porque geralmente é vai para lá, tá bom, tá bom. Mas eu encontrei um pai e uma mãe que me mostraram a direção. Eu encontrei um pai e a mãe que me mostraram o caminho de Deus. E é um caminho que, como diz a palavra, não é? Ensina a criança. Eu já não era tão novinho quando conheci o Evangelho, como Cristo o prega, não é? E o trouxe a esse mundo. Mas eu encontrei pais que me mostraram a direção. Essa foi só uma delas. Teve outra, meu irmão, que um belo dia, trabalhando já, como eu tinha que subir a pé, não sei se os irmãos conhecem ali onde meu pai e minha mãe moram, né, perto da Cidade de Deus, e eu trabalhava no Bradesco, só que do outro lado, lá na avenida, no Campesina, na Deputado Emílio Carlos, onde hoje é uma Fundação Bradesco. Mas na época não era o Departamento de Seguro e Previdência, né? E era lá que eu trabalhava. Então a minha caminhada era longa. E eu demorava ali entre 40 minutos e 50, voltava para casa para almoçar, tinha 2 horas de almoço, engolia alguma coisa, já tinha que sair caminhando de novo. E eles ficaram com pena, né? Falaram, puxa, vamos comprar uma motinho para ir. E aí comprei uma motoquinha, ganhei uma motoquinha, na verdade, né? Parecia um jet ski, uma scooter, né? E aí eu para o trabalho, tem que usar capacete, hein? Sim. Saía, virava a rua, capacete no braço. Ia tomando vento no rosto, né? Achando que era o tal, né? E um belo dia, meu irmão, eu sei lá por que razão, eu entendi que hoje eu não vou trabalhar, não. Hoje eu não vou, não. No caminho para o trabalho, não é? Eu entrava às 8 horas da manhã lá no banco, umas 7h30, 7 e pouco lá. Eu desviei o caminho, não vou para o trabalho, não. Passei reto. Simplesmente falei, o que eu vou fazer hoje? Não tinha planejado nada. Eu fiquei vagueando por aí, só gastando gasolina, né? Fiquei vagueando. Né? Esse foi o primeiro dia. Só que no dia anterior, eu tinha ido, como eu tinha uma motoquinha, eu tinha uma jaqueta de couro. Vai mexer. Não estava escrito nada atrás, só uma jaquetinha de couro, né? Para você andar com a motoca. E eu tinha deixado lá no trabalho, no dia anterior. O próximo dia, eu não apareci para o trabalho. Simplesmente não avisei ninguém, não falei nada e não fui trabalhar. No outro dia, eu pensei comigo, acho que eu também não vou, não. E passei reto, de novo do trabalho. E aí fui na casa de amigos que eu sabia que não trabalhavam, fiquei de conversa com um monte de gente, por aí, deitei em algum lugar, dormi um pouquinho, levantei, fui. E quando estava dando perto do horário, 6 horas, deixa eu voltar para casa, voltei, tudo como se nada tivesse acontecido, né? Isso foi, não lembro se um dia ou 2, provavelmente não deve ter tido o terceiro dia. Porque, como também meu pai trabalhava no mesmo lugar, né, no Banco Bradesco, e o pessoal sabia que ali eu era filho de um funcionário também, 2 dias sem aparecer, alguma coisa aconteceu, né? Será que morreu, se acidentou, ficou doente? Então o pessoal de lá ligou para o meu pai. Ou para o meu pai ou para minha mãe, sei lá para quem que foi. Sei que ligaram. Estou chegando em casa, acho que perto do horário do almoço, não sei, com a maior cara lavada, como se nada tivesse acontecido. Cheguei, tudo bem, gente? Sentei, onde você estava? Onde eu estava? Estava no trabalho. Onde você estava, rapaz?
Aí começaram a engrossar a voz. Já começaram, ai meu Deus do céu, o que aconteceu? Descobriram, fui pego. Lá disseram que eu não tinha aparecido, e aí ficaram preocupados se eu tinha ido para, sei lá, para qualquer lugar indevido, não é? Usado qualquer tipo de coisa que não devia, sei lá eu. E eu disse, não, eu fui e ainda tive que provar os lugares onde eu estava, porque eles estavam desconfiados que eu estava fazendo alguma coisa, não é, inadequada. E aí eu fui passando e toda a vergonha que eu passei, não é, fora as broncas e os pés do ouvido e tudo mais que vai trabalhar, rapaz. Mas o que eu quero dizer é que todos os sinais de desvio de conduta, todos os sinais de tentativa de seguir por um caminho errado, eu encontrei um pai e uma mãe que me deram orientação com a severidade e com o amor que eram necessários. E isso marcou profundamente a minha vida. Infelizmente, esse jovem Aminon não encontrou isso no seu pai. Ardendo de paixão pela sua irmã, o pai não foi lá para dizer, falou, o que está acontecendo, filho? Seu rosto está abatido? O que está acontecendo? O pai não foi lá. Outra pessoa foi, o pai não. O menino marquina tudo na cabeça, executa o ato e o pai não vai até a sua filha, que acabou de ser violentada. Quem vai até a sua filha, que está chorando, andando, perdida no meio dos aposentos reais, quem vai até a sua filha é o seu irmão, ou o seu outro filho. Quem vai consolar Tamar não é o pai, é o seu irmão, e diz, não, vem aqui, vem para os meus aposentos, fica aqui, eu te protejo. Cadê o pai nessa história toda? Está em algum lugar. Então, meus irmãos, quando as muitas agendas nos tornam insensíveis para a realidade de dentro de casa, e não é só com filhos não, porque às vezes a gente está aqui pensando, está falando só de pai com filho, é de pai com filho, de filho com o pai, e de marido e mulher, porque são sinais que estão sendo dados e que estão passando desapercebidos, não é? Não se vê o caminho do erro e o caminho do desvio, não é? A coisa se segue. Isso passa em Aminon, isso passa por Tamar, e o pai não vê, ou simplesmente não percebe, que o seu outro filho, chamado Absalão, agora nutre um ódio, e um ódio mortal pelo seu irmão. 2 anos, meu irmão, dentro de um lar em que um olha com o desejo de matar. Parece até nome de filme, né? Desejo de matar. E o pai não percebe. A ponto de que quando tudo isso acontece, todo mundo desesperado, morreu todos os meus filhos, meu Deus, morreu todo mundo. Aí vem um, não, morreu todo mundo não, só um só que morreu. Com uma naturalidade, uma tranquilidade, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Só você que não viu, só você que não percebeu. Mas o motivo todo ficou claro. Desde o dia que Tamar foi violentada pelo seu irmão, esse era o desejo de Absalão. Meu irmão, se todo mundo vê, se todo mundo percebe, e aí este filho chega e diz, olha, eu quero dar uma festa, deixa o meu irmão Aminon ir a essa festa. Olha, não parece estranho? Ok, vai com seus irmãos, está tudo bem, vai lá curtir, né, os filhinhos do rei, yeah! E a tragédia acontece. Por 3 vezes, Davi deixa de ter a oportunidade de ser o pai, presente para orientar, para consolar, não é, os seus filhos. E essa tragédia acontece. Muitos anos se passam, 5 anos. O total dá mais de 11 anos da distância que tem entre todos esses eventos e o momento em que finalmente, não é, Davi vai ter uma conversa com Absalão. Mas o estrago já está feito. Se você continuar a ler, você vai ver até que tem motim dentro da família. Absalão tenta tomar o trono do pai. Davi tem que sair fugido, depois volta, e aí o seu filho morre enroscado com os cabelos, não é, numa árvore. E Davi pede ao exército, não mate, mas quando ele chega, ele encontra o filho morto. Absalão morre. E aí o pranto de Davi, e é um pranto doloroso, ele diz, Absalão, Absalão.
E o seu pranto era mais ou menos como quem diz: eu queria estar no seu lugar. Queria que você estivesse vivo e não morto. E eu não queria estar vivo, mas trocaria minha vida pela sua. Esse é o pranto. Eu não tenho dúvidas que no coração de Davi havia amor. Assim como eu não tenho dúvida que no coração de muitos pais, de muitas mães, de muitos filhos, de muito marido, de muita esposa, existe o amor. Mas não tem a atenção, irmão, que precisa. Porque é muito agitada a vida. Você tem muita coisa para fazer. Você tem muita roupa para estender, você tem muita roupa para passar, você tem muito trânsito para pegar, você tem muito chefe para atender, você tem muito plantão para fazer, você tem compromissos, né? E tudo isso foi acontecendo diante dos olhos. Então, o ponto que eu queria trazer aqui, meu irmão, nós estamos no mês de maio, que é aniversário da nossa comunidade. Comunidade que Deus nos dá a satisfação e o privilégio de termos ela há 17 anos, com as suas portas abertas. Enquanto muitos já estiveram aqui conosco e seguiram o caminho, outros tantos já recolhidos, já com o Senhor. Nós estamos falando sobre família, porque este é o nosso bem precioso. E hoje talvez você tenha levado presentes para sua mãe. Se não deu para levar um presente, com certeza você levou um abraço. Não é? E às vezes o presente tenta camuflar aquilo que faltou todo o restante do tempo. E não funciona assim, irmão. Não é com um presente que você substitui todo o resto do tempo que se passou. Portanto, veja que a ausência, a responsabilidade, causa prejuízos terríveis para a família. Terríveis. E por isso eu chamo a sua atenção para que você olhe para isso, para muito além do que são os seus deveres, como chefe de família, como a mãe, não é, no exercício de apoiar o chefe da família e todas as coisas. Mas a família, ela tem prioridade sobre a sua agenda. E que você olhe com bastante atenção para tudo isso. Eu fico pensando todas as vezes e meditando sobre isso, que meus filhos vieram, não sei o quê, falaram, agora não dá para falar, dá licença. Papai está em reunião, fica quieto aí. E na hora parecia assim, caramba, não está vendo, que falta de respeito, eu estou aqui em reunião e está falando. Irmão, vamos pensar um pouco sobre essas coisas com mais atenção, porque o tempo passa. As pessoas crescem, seguem o seu caminho e muitas outras coisas acontecem. E às vezes histórias são interrompidas por eventos que a vida traz e a gente não está esperando e não está no plano de ninguém, mas coisas acontecem. Por isso, o dia que se chama hoje é tempo da gente cuidar daquilo que é mais precioso, a nossa vida espiritual, nossa vida com Deus e a nossa vida com a nossa família, com os nossos irmãos, não é? Então quer dizer que o pastor está dizendo que eu não tenho mais que trabalhar. Eu não tenho mais que fazer hora extra. Eu não tenho mais que obedecer o meu chefe. Teve um irmão que estava querendo dançar na mesa do chefe aí, que eu fiquei sabendo. E não deu certo. Não é nada disso, irmão. Você vai continuar trabalhando. Mas a Bíblia diz que tem tempo para todas as coisas, não é? Debaixo desse sol lindo que Deus criou para todos nós. Tem tempo para todas as coisas. Então, que nós busquemos em Deus esse tempo para que a gente cuide daquilo que é mais precioso. E eu queria também que nós observássemos mais um ponto aqui. Existia algo no meio daquela família e que foi pivô. Foi o que deu talvez a força que faltava, foi o que deu o pontapé que faltava para encorajar um ato tão hediondo como esse de Aminon, não é? Abra aí comigo no capítulo 13, se você fechou sua Bíblia. Veja aí no verso 3. Capítulo 13, verso 3. A Bíblia diz assim, olha, Aminon tinha um amigo muito astuto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era da família. Ele era sobrinho do rei Davi, primo, portanto, de Aminon, como era primo de Tamar, como era primo
de Absalão, como era primo depois, não é, de Salomão, de Natã e todos os outros, um mundaréu de filho aí que Davi teve. E esse chamado Jonadab, cujo nome significa Jeová é generoso, ou Jeová é disposto, é o significado de Jonadab. Este é o que percebe o que o pai não percebeu. Este é aquele que vai até Aminon e faz aquela pergunta: ó filho do rei, olha a reverência, em vez de chamar ô primão, ô Zé, ou sei lá como é que você chama o seu primo, né? Por que todo dia você está batidinho assim? Conta para mim. Quer me contar o que se passa? Ele percebeu a carência afetiva do seu primo. Ele percebeu o momento. E ele, muito provavelmente, já sabia qual era o motivo desse sofrimento todo que Aminon tinha. E é ele quem dá essa ideia tão, mas tão mirabolante, não é? Ora, se finja de doente. Quem vai até Eva, irmão, e diz para ela, come? Quem que vai até Eva? Você está comigo aí, né? Ô, glória. Quem foi até Eva e disse, vá comer do fruto que não tem problema nenhum? Foi Jonadab, né, que foi lá. A serpente. O cão chupando manga é que vai lá. Jonadab está fazendo esse papel, meu irmão, exatamente igual. Imagina, se finge de doente, bobão. Deita aí na tua cama, faz que você está aí dengoso, né? E pede para o teu pai. Ele está dizendo, mente para o teu pai. Mente para a tua irmã. Violenta a tua irmã, não é esse o teu desejo? Vai, avança. Essa víbora chamada Jonadab está inserida no meio da família. Não é uma pessoa estranha que está vindo e de repente chega, mas existe no meio da família há muito tempo. É sobrinho, é primo, cresceram juntos, devem ter arrancado catota juntos também a vida toda, nas brincadeiras e tudo mais, e agora ele vê o primo, porque ele andou com o primo por um bom tempo, e o vê nessa situação e dá uma ideia mirabolante. Não, vai lá e avança. Ixi, rapaz, vai ser facinho. Talvez ele tenha dito isso porque conhecia o tio. A Bíblia diz que esse jovem chamado Jonadab, verso 3, ele era muito astuto. A Bíblia também fala da astúcia de um outro ser, que é o diabo. E essa astúcia foi usada exatamente para trazer o quê? O mal para ele? Não, para mim não. Quero ver o circo pegar fogo. Vai lá, Aminon, duvido. Olha, eu duvido que você vai lá e fala para o teu pai que você está doente, chama a tua irmã, eu duvido. Deve ter dado aquela encorajada nele. Falou, vai, você já teve algum amigo assim? Eu me lembro quando era pequenininho, não sei se foi em Belo Horizonte, Campinas, sei lá nós morávamos num prédio. E eu estava brincando com a criançada lá embaixo, né? E a criança corre para cá e corre para lá, e dali a pouco elas entravam no hall do elevador e fechavam aquelas portas de vidro que tinha, né? E a gente tentava entrar e não dava. E um amigozinho que tinha lá, nem sei quem que era mais, ele olhou assim para mim, falou, vai, mano, entra aí. Eu falei, mas não dá, está fechado. Eu falei, vai, abre. Eu falei, mas como é que eu vou abrir se está fechado? Dá um murro nesse negócio. Mas quem não teria uma ideia tão brilhante como essa? Dá um murro na porta de vidro, né? Eu olhei para ele e falei, pai, mas como é que eu não pensei nisso? Verdade, vou dar um murro nessa porta, né? Fui lá e dei um murro na porta. E a porta fez para o chão, vários cacos enfiados no meu braço, aí vou eu lá para minha casa. Pai, olha aqui. Eu lembro do meu pai tentando tirar os vidros assim e tal. Eu tenho pequenos flashes da minha memória, não é? Quem nunca teve um Jonadab, né, que chegou para você e falou, vai, meu. Aquela vozinha, né? Não vai dar nada. Vai ser forte, dá um murro nesse negócio, rebenta, a gente passa, não é? Não parece tão brilhante a ideia? E esse ser chamado Jonadab, meu irmão, está inserido na família. Você guardou o nome Jonadab, não guardou? Pois é. Passaram-se 2 anos, depois da brilhante ideia dele que foi executada.
E Jonadab continuou no seu lugar, como pertencente à família real. Eu sei lá se ele tinha algum papel ali dentro, mas continuou circulando entre a família real, a ponto de, quando o outro plano mirabolante foi executado, que é Absalão matando o seu irmão Aminon, quem foi que foi até o rei Davi para dizer assim, não foi todo mundo que morreu, não, foi só teu filho Aminon, todo mundo não. Quem foi? Olha aí o verso 32 do capítulo 13. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, ele disse assim, olha, não pense o meu senhor que mataram todos os seus filhos, somente Aminon foi morto, porque essa era a intenção de Absalão desde o dia em que Aminon violentou Tamar, a irmã dele. Quem é que disse ao rei? Falou, não, rei, não se desespera não. Onde é que estava Jonadab? Ele foi na festa lá? Falei, não, vai que sobra para mim. Deixa Aminon lá. Ele já influenciou Aminon, já deu ruim, agora Aminon que se ferre lá na festa e deu ruim. E agora quando todo mundo descobre que alguma coisa aconteceu, ele diz o quê? Não, só um que morreu, rei, só um. Quem que é que dá essa notícia para Davi? É Jonadab. Por isso, meu irmão, eu queria dizer a você que o diabo tem infiltrado Jonadabes na tua casa. O diabo tem infiltrado Jonadabes no meio da tua família, no teu trabalho, trazendo mulheres estranhas, no teu trabalho trazendo homens estranhos, no teu trabalho trazendo convites para coisas que não fazem sentido para você, que ofendem a glória de Deus por serem pecado e trazem um prejuízo enorme para a sua vida. Quantos amigos, talvez, na sua infância, adolescência, para quem já passou por essa etapa, não ofereceu, de que você não só consumisse coisas que não são legalizadas, mas também fizesse, vende isso aí, você vai ganhar uma grana, que não sei o quê. Quantos convites semelhantes a esse você já não teve? Por isso eu digo a você, meu irmão, existe alguém que está bastante interessado na destruição da tua família. É o diabo. Da tua família, da tua vida, da tua paz, da tua alegria de servir a Deus, de tirar o brilho de você olhar para o Senhor Jesus e contemplar nele a tua salvação, meu irmão. E aí ele começa a envolver a tua família. Hoje de manhã, hoje é o dia das mães, irmão. É um dia feliz, não é? É um dia gostoso de você celebrar a vida e celebrar aquela a quem Deus usou para lhe trazer a vida. Eu estava me preparando para ir à casa da minha mãe, que... pensa numa pessoa teimosa, eu falei, vamos fazer em casa, mãe. Não, vamos fazer na minha. Na minha, tá bom. Aí fomos na casa dela. Eu estou lá me preparando, levantei cedo, 7h30 da manhã, e estou lá, não é tão cedo assim, mas cedo, né? Eu estou lá me preparando e o meu banheiro e meu quarto ficam bem próximos do meu vizinho. Então, dependendo do jeito que se fala, eu consigo escutar. E não estava fazendo nenhum tipo de fifi, nem nada. Eu estava simplesmente tendo meu momento ali no banheiro, que todo mundo quando acorda tem, E eu comecei a escutar o meu vizinho brigando com o seu filho. E o motivo da briga era o desrespeito. Era a maneira como ele estava tratando, muito provavelmente, a sua mãe. O dia das mães, irmãos. E aquilo me doeu tanto o coração. E eu comecei a orar pedindo, Senhor, num dia como esse, não que tenha dia para você, desrespeitar a tua mãe e ouvir teu pai falando um monte para você, mas no dia das mães, e no percurso para a casa da minha mãe, eu comecei a ver homens andando bêbados pela rua, meio que cambaleando, segurando a calça. Quando eu saí, eu não sei se meu pai e minha mãe perceberam, tinha um andando e a calça estava... ele estava mostrando a busanfa, E andando meio cambaleando, e eu fico pensando, esses homens têm mãe. Não sei se está vivo ou não, e olhar aquela situação, que alegria que estão dando para suas mães ou não, Que vida é essa, irmão? Existem Jonadabes infiltrados na tua casa, irmão. E se nós não tivermos diligência espiritual, discernimento, buscar, dobrar joelho e orar, meu irmão, essas
pragas infiltradas, seja por TV, por um monte de meios, ou pessoas mesmo, até da família, porque esse era primo, sobrinho. Não é? Para que a gente vá lá e corte esse acesso ruim, corte isso que está influenciando negativamente. Meu irmão, nós vamos certamente experimentar dias tão difíceis quanto Davi experimentou, a ponto de ficar indignado. A sua indignação sem uma atitude, meu irmão, serve para nada. Você ficar bravo e esbravejar, falar um monte de groselha, meu Deus, onde já se viu, quem faz isso e tal, e não tomar uma atitude, serve para nada. É uma latinha ecoando por aí, fazendo barulho, só isso. Agora o que se espera de mim e de você, meu irmão, é que nós nos posicionemos na nossa família, olhemos para ela com amor, e não como, sei lá, tem gente que vai para casa e é o lugar que eu durmo, isso aí, tomo um banho, durmo lá, às vezes tem que falar com alguém ali ou não, mas olhar com amor e a consciência de que esse é o lugar que Deus nos deu, um núcleo familiar que Deus nos deu, e orar e interceder por ela, e pedir ao Senhor, Pai, me mostra quem são esses Jonadabes. E como disse Judas na sua epístola, que o Senhor repreenda. Que o Senhor repreenda. Porque onde os meus olhos não enxergam, as tuas mãos são poderosas para acabar com toda a escuridão. As tuas mãos são poderosas para cortar a cabeça da serpente, meu irmão, e tirar esse mal pela raiz. É tão triste quando a gente observa, não é, a degradação das famílias. Essa bandeira que nós carregamos há 17 anos, meu irmão, ela não é uma bandeira falida, mas esse é um projeto de Deus. Família é um projeto de Deus. E quem entende a responsabilidade, não é, só encontra conforto quando vê que está do lado do Rei de toda a glória, que é Ele quem vai à frente. E Ele não nos deixou sozinhos, não é? Mas nos deu aquela que é a nossa auxiliadora, ou nos deu aquele que é no caso das mulheres, o marido, o sacerdote, para que juntos, na força do Senhor, nós avancemos de glória em glória. Por isso, nessa noite, meu irmão, para esse bem tão precioso que nós temos, que é a nossa família, eu vou pedir a você que se coloque de pé, em nome de Jesus.